Bom dia, boa tarde, boa noite, que falou João trazendo mais um react pra vocês e dessa vez um react meio diferentão, tá ligado? Eu tinha escutado as músicas da Anne e da Michi, né? De Hanako. Deixa eu digitar aqui pra vocês aqui, ó. Pronto, tá agitado. Os rap da Michi, e da Anne, né? De Hanako. E eu fiquei curioso, velho. Fiquei curioso pra saber dessa história. E o que que eu fiz? O que que eu vou fazer, né? Vocês se berguem, né? Em vez de pegar e assistir um anime, não, para saber da história, eu vou pelo caminho mais difícil, vou assistir um iceberg. Então é isso, vai ser um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, que é mais rap de anime, mas acho que vai ser legal. Não conheço o canal, mas acho que vai ser legal. Bem, vamos pro iceberg, vamos pro iceberg! Desse garotinho fantasma meio maluco aí. E já adianto. Eu não conheço esse canal aqui não. Yanni-san, nunca ouvi falar. É a primeira vez, eu botei Iceberg Hanako. Foda, porque quando eu pesquisei sobre, né? Apareceu esse vídeo. Aí eu falei, vou botar no meus ver mais tarde, né? Pra assistir. Aí, vou aproveitar e fazer um negócio, pô, mais longo o vídeo. Mais longo, 34 minutos. Mas, enfim, me surpreenda, me surpreenda. O vídeo finalmente chegou. O vídeo que eu tava. Vamos ver. Quanto a spoilers, não ligo pra spoilers. Opa, e aí? O vídeo finalmente chegou. O vídeo que eu tava esperando meses pra fazer. Finalmente deu certo. Amém. Enfim, com um pouquinho de determinação, eu resolvi fazer um iceberg de Hanako. Eu juntei tudo que eu sei até agora e algumas informações pra acrescentar. Eu dei uma olhada nessa imagem pra pegar algumas coisas também, mas eu não usei ela toda porque eu fiquei com. Eu dei uma olhada nessa imagem pra pegar Que isso? Meu Deus, não era romance? A garota que virou bagre? algumas coisas. Que isso? A única coisa mais bizarra que tinha pra mim era o Hanaquinho, psicopatinha, e a garotinha lá que é necromântica, velho. Que é isso? Tá tudo em inglês. Me not speak English, man. Me ser analfabeto. Não tem como não. Também. Mas eu não usei ela toda porque eu fiquei com preguiça de traduzir tudo. Então eu fui buscando as coisas por conta própria. Aí, E se ó. tiver faltando alguma coisa nesse vídeo ou algo errado, vocês podem me corrigir aí nos comentários. Pra Lembrando entender alguma coisa errada é culpa que eu também do. peguei algumas teorias no Reddit, nem Culpa do todas são Yanni-san. minhas, beleza? Eu separei em tópicos, tem 5 partes. Se você não sabe o que é um iceberg, é o seguinte: um iceberg é um punhado de teorias e fatos, e no topo tem basicamente tudo que a gente já sabe. E quanto mais fundo for ficando, mais sombrio e desconhecido as coisas vão ficando. Que E porra é a essa? última coisa que eu queria falar é que eu chamei uma pessoa muito especial pra me ajudar a gravar esse iceberg. Eu acho que vocês estão familiarizados com ele, né? É o Taiga Lucky. Yo, olha só quem está aqui no canal da Yanni. Desculpa. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar desse cara. Mas é isso. Eu acho que é uma bolha, né? Deve ter uma bolha desses canais aí de iceberg aí que é bastante conhecido. Mas eu nunca ouvi falar. Sou novo aí. Estou de passagem, cai de paraquedas. Yo, olha só quem está aqui no canal da Yanni. Desculpa, compostura. Olá, sou o Taiga Lucky. Ok? Lá vamos nós. O Guri é um dublador? Ok. Tem carinha de dublador, né? A Lore de Hanako. Lore! Vamos ver. Camarão. Basicamente, Jibaku Shonen Hanako-kun é uma história que se passa em uma escola cheia de mistérios e lendas urbanas. O principal é o Hanako, que é o líder dos 7 mistérios da escola Kamomi. É um espírito que habita o banheiro feminino da escola. Ele concede desejos aqui Que isso? Viado! Brincadeira. Porra, o guri tá no banheiro feminino, que isso? Assédio. Cadê o. Esse aí apoia o banheiro unissex, velho. mistérios da escola Kamomi. É um espírito que habita o banheiro feminino da escola. Ele concede desejos a quem invocar ele. E pra quem consegue invocar ele, digamos que é um pouquinho raro. E nossa protagonista, Yashiro Nenê, consegue invocar ele. Vira peixe, é verdade, né? Digamos que é um pouquinho raro. E nossa protagonista, A guria, isso aqui eu tô ligado. A guria, ela faz o desejo, mas me falaram no meu comentário, no último react, né, que era da Rap da Mish, da... No amigo da Mish lá, de recriar,
E eu não lembro agora o outro nome da outra música, mas falaram que ela não vira. Eu falei que ela virava peixe por causa que ela tinha desejado, aí o Hanako ele pega algo em troca, aí em troca ele transforma ela em peixe. Só que não, ela vira peixe porque ela comeu um pó, né, de sereia. Me falaram isso aí. Agora se é verdade eu não sei. E a Shiro Nenê consegue invocar ele. E o desejo dela era ter um namorado, só que acaba não dando muito certo o plano do Hanako e o dela. E ela acaba comendo escama de sereia e dá uns BO aí com a sereia e tudo mais. E no final eles criam um vínculo. É muito fofinha essa cena. O anime. Confinado, eu já falei. Isso aí, esse cara aproveita. É aproveitador, relacionamento tóxico, abusivo. Tóxico. Já falei. Acho que nesse ponto todo mundo sabe que a primeira temporada de Hanako é um lixo. A animação é um horror, os arcos estão todos invertidos, então fica muito confuso. A única coisa que salva lá é a abertura e a trilha sonora, os backgrounds, só isso. E a segunda temporada chegou agora pra consertar o erro da primeira, o que é meio que verdade, né? Porque vai adaptar os melhores arcos de Hanako. A animação também tá linda, Nossa. os backgrounds estão lindos, tá tudo muito fluido. 144p, né? 4K. O único problema é que eles estão rushando essa temporada. O incesto. Tá bom. Incesto ao vivo! Incesto? Meu Deus. Incesto insano. A fandom praticamente toda acho que já sabe dessa teoria, que seria que o Tsukasa abusava sexualmente do irmão ou agredia ele, né? E eu não acredito nisso, eu não vou explicar porquê, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, então eu só vou falar que esse tópico do incesto existe mesmo. Mas rapaz, Quem é o criador? incesto insano. Aidaru não é uma pessoa, e sim duas. Não se sabe o gênero, então pode chamar do que tu quiser, tá ligado? Hiro é quem escreve e Aida é quem ilustra, beleza? Tá bom, tá bom. O reboot. Em pleno 2025, tu ainda acredita nessa porra desse reboot? Tu acha mesmo que eles vão fazer um reboot? Já estão fazendo a segunda temporada com os arcos invertidos. Se realmente existisse um reboot, eles não estariam fazendo a segunda temporada. Calma aí, o anime, ele pegou o último arco e... Oxe, por quê? Tipo, pegar o último arco e trazer, tipo... De começar do final e pro começo? Oxi! Oxi! Ué? Com os arcos invertidos. Se realmente existisse um reboot, eles não estariam fazendo a segunda temporada, e sim o reboot. Justo. A verdadeira história de Hanako-san. Aí o outro aí, ó. Se você não sabe, Hanako foi inspirado em uma lenda urbana no Japão que realmente existiu. Hanako-san é tipo uma loira do banheiro, só que Ué, japonesa. realmente existiu? Então ela existe? Meu Deus. Que realmente existiu. Hanako-san é tipo uma loira do banheiro, só que japonesa. A história basicamente diz que uma garota de 10 anos chamada Hanako estava brincando de esconde-esconde com seus colegas de classe. Durante um dos intervalos envolvendo a contagem, ela se escondeu na terceira cabine de um banheiro e nunca mais saiu de lá. Ai, que medo. Ou seja, ela morreu. Se a pessoa tentar fugir da Hanako, ela iria aparecer no banheiro da casa da pessoa à meia-noite. Dizem que se você bater na porta do banheiro 3 vezes enquanto fala Hanako-san, Hanako-san, a Sobi tá aí? Ou seja, Hanako, quer brincar? Uma voz irá dizer Hai. Se tentar fugir, será puxado para dentro do banheiro. Ah, que brincadeira divertida. Ai, que medo, estou aterrorizado. Ai, que medo. Meu Deus, o que é isso, rapaziada? O sequestro fantasma. Vou fazer aqui em casa. Vou gravar pra botar no YouTube. Ano em que se passa. Você me lembrou, isso aqui, essa última aí me lembrou os vídeos de antigamente, tá ligado? Liguei pra Hanako-san às 3 da manhã. Olha no que deu. Ano em que se passa. Esse aqui acho que ninguém liga. Mas ainda assim é bom falar sobre. Os irmãos Yugi nasceram dia 25/10/1956. E pelo que os personagens falaram, se passou mais ou menos uns 50 e poucos anos. Então a obra se passa entre 2011 a 2014, mais ou menos por aí. Ok, beleza. Algumas razões. Yashiro vai se tornar a 8ª maravilha.
oitava? Eu não sei nem quem é a primeira. Eu aposto o meu carro que eu Ué, não... as maravilhas devem ser os mistérios, né? Mas. Vai se tornar. Mas... Não, não deve ser. Deve ter alguma coisa. Deve ter os mistérios e as maravilhas. Deve ser separado, eu acho. Maravilha. Eu aposto o meu carro, que eu não tenho, que você já pensou nisso. Bom, basicamente isso é um Não. detalhe, mas também pode ser levado como uma teoria. O kanji no nome de Yashiro pode indicar o número 8, que pode ser uma pista que talvez a Yashiro se torne a oitava maravilha. O que sustenta essa teoria é que o kanji da Shijima significa número 4, e o da Sakura diz número 7. Isso aqui eu realmente fiquei um pouco assustada, porque que justa a Sakura tem o número 7. Não sei se é porque ela é assistente do Tsukasa, que o Tsukasa é o Yorishiro do número 7. Meio Aí, ó. viajado, mas Viu? Não é o oitavo desejo, não. ela é assistente do Tsukasa, É um que o mistério. Tsukasa é o Yorishiro do número 7. Meio viajado, mas pode ser isso aí. E o kanji do Mitsuba indica o número 8. Outra coisa curiosa também é que na abertura do anime, na Season 1, tem uma parte que o cantor dá uma suposta pista do que seria. E também a gente tem no encerramento do FT School Hanako-kun. E o anime já tem uma reputação de ter previsto, entre aspas, né, o arco da separação. O Hanako e Yashiro se separando das fronteiras, né, e tudo mais. Então pode significar alguma coisa, né. Mas não sei não, hein. Talvez em algum futuro próximo a gente possa ver Yashiro entrando pro 7 mistérios. Apesar que não faz sentido, né, porque são 7 mistérios. Mas enfim, é só uma teoria. Ah, então. Ah, beleza, então, beleza. Então é realmente a mesma coisa. Ok, justo. Se são 7, né? Como não tem oitavo. Se são 7, então não tem que ter 8. Pode ser, talvez seja equiparada, talvez. Mas não, eu acho que é o anime é mais mistério, porque eu sou do time da porradinha, tá ligado? Eu sou fanboy. Fanboy não, calma aí. Sou fanboy de eu sou fanboy de anime de porradinha. Não deve ser tipo de Power Scaler, não. Hanitaro. Anitta. O que é um Hanitaro? Eu tentei procurar pra ver se achava algo semelhante, mas não achei nada. Então vou pelas informações do mangá. Hanitaro foi aparentemente um boneco estranho que a Aoi deu pro Akane. Bem, é só isso mesmo. Ah, Amane e Yashiro ok. já se conheciam. Isso é praticamente... Por que você tá na camada? Se bem que a camada 2 não é concabuloso, né? É o quantas pessoas conhecem. Ah, ok, beleza. A gente tá na camada 2. Yashiro já se conheciam. Amane Yashiro! Isso é praticamente quase cano, eu acho. Porque aparece no mangá, mais ou menos no capítulo 37 e 38, onde a Yashiro encontra o Amane criança. E então, ela dá todas as fichas dela para ele poder realizar o desejo de ir para a lua. Mas o que ele escolhe é poder ver a Yashiro de novo. E deu certo. Mais pra frente, eles se encontraram de novo. O guri, ele pode fazer isso? O que é isso? Eu peço dinheiro e ele fala, não, você vai ser pobre. Ele pode mudar o pedido assim? Que cuzão, mané. Que cuzão. Que otário. E deu Hanako certo. otário. Mais pra frente, eles se encontraram de novo. Tem gente que diz que isso pode ser em um universo paralelo, já que ele não se lembra. Mas, gente, o Hanako não lembra quase do passado todo. O personagem mais forte. Poderzinho? Porrada? Bom, se você não tá ligado, a gente tem essa personagem que ainda não foi apresentada no anime. Seu nome é Tiara. Tinha que ser Loli, malditas Loli. Sempre sendo os seres universais, transdimensionais e fortes que destroem planetas. Malditos! Malditas! Minamoto. Ela é a caçula dos Minamoto. Ela só apareceu no After School Hanako-kun e no Arco da Casa Vermelha por enquanto. E uma coisa que é confirmada é que ela é mais forte que o primogênito. Sim, pessoal. Minamoto, 5 anos! Ah, mano, que isso? Meu Deus! Ela é mais forte que o Teru Minamoto. E o pior é que essa guria tem só 5 anos. Imagina quando ela aprimorar os poderes. Mas também, ela é literalmente o Pikachu versão humana. Ou seja, ela tem muito potencial para ser a mais forte do mangá.
E talvez ela volte com tudo, já que nesses capítulos recentes, eles estão mexendo com coisas de viagem no tempo. Eita, Talvez mano. eles recrutem a Tiara mais velha para enfrentar aquele suposto deus que vive debaixo da Casa Vermelha. Isso, no fundo, é um rapzinho? Ah, rapzinho de anime? Eu nunca... Velha para Eu enfrentar conheço. aquele suposto deus que vive debaixo da Casa Vermelha. Não é o Tsukasa. Não é. Essa teoria pode ser meio confusa, mas eu vou tentar explicar ela do melhor jeito possível. A entidade, ou deus da Casa Vermelha, possui o Tsukasa, já que ele se deu de sacrifício pro buraco. Bom, muitas pessoas, inclusive o pessoal do próprio mangá, acreditam que o Tsukasa morto e o Tsukasa de 4 anos, aquele da Casa Vermelha, não são a mesma pessoa. E faz sentido, afinal eles não são É totalmente verdade, iguais. né? Tem... Calma aí, mas é de Tsukasa, não é Hanako. Será que é o nome? Tá, ó. Eu tô ligado que tem. Esse guri aqui tem um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo dele é psicopatinha. Eu acho que tem. Eu acho que é. Um é Hanako, o outro é Tsukasa. Tá bom. Eu acho que é esse. Vermelha não são a mesma pessoa. E faz sentido, afinal eles não são totalmente iguais, né? O Tsukasa, que tava na Casa Vermelha, não possuía caninos afiados ou Casa Vermelha olhos aí, ó. totalmente pretos. E uma personalidade de um psicopata, né? Apesar que o Tsukasa normal já tem uns parafusos a menos, né? Enfim, ele também Eita. é mais agressivo. Já o Tsukasa que a gente conhece é o oposto. Resumindo aqui, o pessoal acha que o Tsukasa de 4 anos continuou na Casa Vermelha. Aí aparentemente o impostor voltou no lugar do original. Olha, eu acho que é sim o mesmo Tsukasa. Afinal, o Tsukasa saiu da Casa Vermelha. Mas provavelmente uma parte da personalidade do deus deve ter se misturado com o Tsukasa. Por isso que ele ficou muito mais estranho. Mas quem sabe, né? Tá, O tem o Hanako e tem o Tsukasa. Tsukasa é o Biruta e o Hanako é o fofinho. Ok, beleza. Beleza. Natsuhiko é um E um tal de Deus aí se juntou com o Tsukasa, muito louco. Mas é teoria. Teoria do iceberg. sobrenatural. Tem uma teoria que diz que o Natsuhiko comeu algum sobrenatural para ter poderes. E eu acho que isso realmente aconteceu. Ele até cita com o Kou sobre isso, mas a diferença é que ele não virou um completo sobrenatural. Seria como a Akane. Ele é meio humano e sobrenatural. Porque humano ele não é. O cara é literalmente mortal. Então acho difícil. Sem contar que o sangue dele é extremamente mortal para os sobrenaturais. E se ele fosse um sobrenatural, ele iria morrer com o próprio sangue, É, justo. eu acho. É verdade. É. Os Moke são humanos. Essa aqui parece até ser verdade. Se a gente levar em conta que esses Mokes têm uma ideia muito torta, eu acho que essa teoria surgiu no capítulo 40, onde os Mokes forçam Mitsuba a virar um Moke também. Então nem acho que seja mentira. Hanami Oxi, mas. O que isso tem a ver com ele ser humano? Ué? A virar um Moke também. Então nem acho que seja mentira. Eles são uns bichos Hananene que todo mundo- romantiza a necrofilia. Beleza, Oi? isso aqui é bem estranho. Oi? E não, eles não romantizam necrofilia. E primeiro que nem tem a ver com necrofilia. Necrofilia é quando você tem relações sexuais ou você tem um fetiche e um corpo sem vida, em decomposição. E no caso Como do é, amigo? Hananene, seria espectrofilia, já que o Hanako é um fantasma, ele é um espírito. Agora, se é errado, eu não sei. Porque, tipo, é literalmente só um espírito. Mas rapaz. Mano, é pior, mano. A guria não é criancinha, velho. Que é isso? O que está acontecendo? O que estou vendo na minha tela do meu notebook? A morte da Yashiro. Pra quem não sabe, o que eu acho meio difícil Eu não é sei. que a Yashiro vai morrer dentro do próximo ano. E a gente ainda não sabe a causa. Ela só vai morrer. E isso é um dos principais plots de Hanako. É o quê? Mas é um. Deve ser. Uma profecia? Vai morrer não, é protagonista, não morre não. Você vê que é. Do jeito que eu. Do jeito que eu tô tendo contato com esse anime, não deve ter o culhão pra matar o personagem não, velho. Mas. Vai morrer não. Vai morrer não. Eu falei. A depressão do Kou. E aí, pessoas Camada atentas, vocês perceberam que o Kou anda tendo uns comportamentos, umas ações, uns negócios aí meio paia? Ele anda bem estranho depois da segunda morte do Mitsuba. E isso é muito notável. Ele ficou bem mais
fechado, tá ligado? E esse assunto é bem interessante de se falar sobre o Cole, então eu posso fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto, me aprofundar mais nele. Aqui eu vou resumir de uma forma bem porca. O Cole quer se matar pra ficar junto com o namorado dele, quer dizer, o amigo dele, mas é só isso aí mesmo. Opa! Ei, LGBTQI+, mano, faz parte da comunidade LGTV. Quer ser, o cultura woke dos meus animes de assassinato. Cultura woke, maldita. Woke. Se matar pra ficar junto com o namorado dele, quer dizer, o amigo dele, mas é só isso aí mesmo. A gente tem que contratar um psicólogo pro Cole, ele tá precisando, tadinho. Cole sobrenatural. Eita. Esse aqui provavelmente pode acontecer dependendo pra onde a história vai ir. Se você é desatento, então não percebeu que o Cole estava querendo virar um sobrenatural. Mas como e por quê? Bom, mais ou menos no arco do acampamento, capítulo 65, o Cole salva o Natsuhiko. Então eles têm uma conversa. E mais pra frente, o Cole revela uma parte da conversa, que se tratava de como um humano pode se tornar um sobrenatural. E um pouquinho mais pra frente, a gente consegue... O maninho lá, o que tava por aqui, mano, na camada 3, não queria comer espíritos malignos pra virar ter poder? Isso não é um jeito de virar sobrenatural? Ué, era só, sei lá, pegar é só pegar os caras aqui, ó, cadê? Os guri aqui que falaram que era humano, esqueci o nome agora, eu tenho memória de peixe. Aqui, ó, aqui, calma aí, ó, os Smokes, velho, é só pegar os Smokes, fazer um banquete, tá ligado? Aí você vira um Moke, aí por consequência você vira um sobrenatural. Pega a visão, rapaz. Pega a visão, rapaz. Você tá comigo. Consegue ver uma reação suspeita que o Cole teve quando o Teru mostrou uma mão que era usada para transformar um humano em sobrenatural. Ah, e ele já perguntou pro Teru o que ele acharia se ele se tornasse um sobrenatural. Suspeito, não? Bem, gente. O Cole matou os irmãos Yugi. Se você não leu o arco da Casa Vermelha, provavelmente vai ficar mais confuso ainda, porque o arco em si já é muito confuso. Então vou tentar minimizar as coisas aqui. Essa teoria que parece praticamente canon, porque ela faz muito sentido, é que o Cole indiretamente acabou matando o Hanako e o Tsukasa. Porque ele conta pro Tsukasa de 4 anos que o Amane ia matar ele no futuro. Porque ela faz muito sentido, é que o Cole indiretamente acabou matando o Hanako e o Tsukasa. Porque ele conta pro Tsukasa de 4 anos que o Amane ia matar ele no futuro. E isso fez com que o Tsukasa queresse voltar pra Casa Vermelha e fizesse alguma bosta lá e o Amane matou ele. E depois se matou. Então, não sei se deu pra entender, mas é isso aí. Tudo porque o Cole falou demais. Ele meio que criou uma nova linha do tempo, eu acho. Porque se ele não tivesse contado pro Tsukasa, o Amane se tornaria um adulto, tá ligado? Então, sim, era pro Tsukasa ter ficado na Casa Vermelha. Então, supostamente, o Tsukasa nunca deveria ter saído daquela casa. Ou seja, os irmãos Yugi nunca vão poder ser felizes. O grande relógio de 1960. Entendi. O grande relógio de 1968. Algumas pessoas dizem que o Amane estava consertando o relógio para voltar pro passado. Putz, tá chovendo. Quebrou o clima todo. O universo não tá colaborando para eu fazer esse vídeo. Tão me dizendo pra não gravar. Puta que pariu. Supressor de ruído, amiga? Ou amigo, não sei se você é homem ou mulher, mas supressor de ruído serve pra isso, tá? Toda hora acontece alguma coisa. Resumindo aqui, o pessoal acha que o Amane queria consertar o relógio pra voltar pro passado, pra impedir que o Tsukasa meio que se matasse, né? Se sacrificar dá pra se considerar como se matar, né? Eu não sei. Eu vou considerar. O acidente. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. Enfim, no início... Não, porque se sacrificar, você se sacrifica por uma causa. Mas se você se matar, você só se mata por se matar. Eu acho que eu acho que dá pra considerar. O acidente. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. Enfim, no início do arco que eu tô resumindo, o capítulo 101, acontece uma coisa muito estranha. O que indicaria que talvez isso tenha acontecido por causa do Amane ter consertado o relógio. O que pode significar que talvez o relógio tenha caído em cima do palco, sei lá, e matado algumas pessoas. Talvez alguém tenha sabotado ele. Talvez o Tsukasa, né? Mas eu acho que não. Ou talvez
assim, né? Quem sabe? Tem uma outra teoria que diz que essa mão aqui é da Yashiro. Porque nesse novo arco ela mexe com esses negócios de viagem no tempo e talvez ela tenha voltado nesse dia do festival pra avisar pra Yashiro do passado. Mas talvez não tenha dado tempo. Mas eu não sei não, essa mão não parece muito ser da Yashiro. As unhas dela são maiores. Ué, Os sacrifícios às humanos. vezes pode ter cortado. Minto. Claro que eu não podia deixar isso de fora. Isso é uma das coisas mais bizarras de Hanako. Humanos eram servidos de sacrifício em troca de algum desejo. O The Rock E explica. meio que era um padrão. Garotas que eram servidas de sacrifícios em um buraco gigante. Era em uma aldeia bem antiga. Essas garotas que eram servidas de sacrifício se chamavam Kanagi. Elas meio que iam Kanagi. se casar com Deus. E uma vez esse padrão se quebrou quando eles tinham sacrificado todas as garotas e não tinha sobrado mais nenhuma. É E pra foda. eles só funcionava com o pessoal que era da família Akane. E não tinha mais nenhuma garota Akane lá, que era jovem, mais ou menos uns 15 anos, que ainda não tinha se casado. Então, como eles já tinham sacrificado todo mundo, eles pegaram um cara que também era da família Akane, mas ele era o único lá que não era casado e era novo. E meio que vestiram ele de noiva pra poder... Ah, viado! Virou fanboy, mané. Virou fanboy à força e foi sacrifício. Que esculacho, mané. Que esculacho. não era casado e era novo. E meio que vestiram ele de noiva pra poder jogar ele. E esse cara se chama Katakuri. E se você tá curioso pra saber qual que é o desejo que eles pediam, era pra eles serem protegidos por Deus. E esse Deus é aquele buraco, tá? Graças a Deus. Hanako matará Yashiro. Isso, traidor. Vai matar a assistente? Aí não. Eu não vou mentir, eu já pensei nisso. Mas por qual motivo Hanako mataria Yashiro, sendo que é uma das pessoas que ele mais ama na vida? Bom, talvez depois que ela destruir todos os Yorishiros, ele acabe matando ela, porque o Yorishiro do Hanako é a coisa mais importante pra ele. Spoiler. É o Tsukasa. Sim, o Tsukasa é o Yorishiro do Hanako. Ou seja, é a coisa que ele mais ama no mundo. Então meio que Yashiro ia matar ele ali de alguma forma. E o Hanako não estava disposto a destruir o Tsukasa. Ele mesmo fala isso no capítulo 111. Então tem um motivo caso isso aconteça. Porque ele já matou uma pessoa que ele ama muito, que é o Tsukasa. Nada impede que ele teria um estresse pós-traumático, né? E mataria outra pessoa que ele ama. Talvez do mesmo jeito, não sei. Talvez aconteça, mas eu acho muito difícil. Acho que não. Por que escolheram o Akane para ser o guardião do relógio? Não temos uma resposta oficial, ou que seja canônica na obra. Então, vou ir pelo caminho mais óbvio, que seria porque ele é muito inteligente. Ou talvez seja por algum motivo mais sério. Não se sabe. Até porque tem diversos alunos nessa escola. Então, talvez não seja só por causa da inteligência. A escolha deles foi bem específica. Só existe um Akane. Calma aí. Pra quem não tá ligado, nesse novo arco, no capítulo 111, o Kako fala pro Akane não morrer. O que é muito suspeito. E também um pouco antes, quando o Akane tava lutando com a Mirai, eles meio que Porrada? Soco na cara? É isso que eu gosto. Calma aí, é disso que eu gosto. suspeito. E também um pouco antes, quando o Akane tava lutando com a Mirai, eles meio que fizeram de tudo pra ele não morrer. Tanto que a própria Mirai se jogou na frente do Akane. E ela tava com o Yorishiro. Tipo, se o Akane fosse realmente uma pessoa comum, não teria problema ele morrer. Já que era só o Kako voltar no tempo e já teria resolvido. O próprio Kako fez isso com ele mesmo quando ele aparentemente tinha morrido. Aí ele voltou um pouco no tempo e ele voltou normal, tá ligado? Ele morre e volta no tempo? É o Yuhabaha? Yuhabaha. É assim? Tá fácil assim? Ser imortal? Ser imorrível? Ele mesmo quando ele aparentemente tinha morrido. Aí ele voltou um pouco no tempo e ele voltou normal, tá ligado? Então era só ele voltar no tempo antes do Akane morrer. Então se foi isso, tchau, tchau Akane, tá? Porque ele praticamente, supostamente morreu nesse novo arco da Casa Vermelha. O verdadeiro poder do número 7. Como sabemos, o Hanako foi selado pela avó do Kou. E o Kou falou que o Hanako é um espírito perverso e que deu muito trabalho pra avó dele. Se o Kou falou, tá falado. E se o Hanako não é tão forte, pra que selar ele? O Teru falou que ele é perigoso demais, então por que o Hanako só apanha? Ok, eu sei que ele tem capacidade de matar alguém, tipo a Oi, enfim. Ele pode ter sido selado só pra não sair da escola e machucar mais pessoas. Mas pode ser pra segurar o poder dele também, já que esse selo é capaz de prender o poder de alguma coisa, como o tridente do Kou. E um pouco... Então, tipo assim, ele não necessariamente precisa ser todo psicodélico psicopatinha, tá ligado? Pra ser selado e considerado perigoso. Porque, às vezes, é o poder dele que é o perigo, tá ligado? Dependendo de como ele é usado.
É tipo a. Porque, ó, eu não entendo porra nenhuma desse anime. Tô entendendo nada, mas é tipo assim, eu tô pescando, ó. Tô, ó, com. Eita, postando isso aí. Tô pescando. Mas tipo assim, é o. É tipo a irmã do Killua lá, pô. A Luca não. Não é a Luca, é a Luca. É tipo a Luca, tá ligado? A habilidade dela é que conceder desejo. O do Hanako é o quê? Conceder desejo também. Só que ele cheira alguma coisa em troca. Vai que alguém pega assim e fala: Então, Hanakinho, eu quero que você destrua toda a realidade. Entendeu? Acabou. Acabou o anime. Acabou tudo. Ah, what it done. É isso aí. Já que esse selo é capaz de prender o poder de alguma coisa, como o tridente do Ku. E um pouquinho mais pra frente no iceberg, vai ter uma teoria que explica por que o Hanako tá selado. Aí, ó. Kanages. Já previu o iceberg, né? Tô na E mente eu do vi que tem criador. muita gente que ainda não sabe o que é Kanages, então eu vou explicar aqui do melhor jeito possível. Kanages são pessoas que servem a um deus. E como os 7 mistérios são intitulados de deuses da escola, a Yashiro é uma Kanagi, porque ela é meio que assistente do Hanako, então ela serve a um deus, certo? Mas também tem um outro tipo de Kanagi, né, que no caso é aqueles da família Kani, que são servidos de sacrifício lá pro buraco. Aquilo são Kanagis também. Eu Ok, não sei ok. se deu pra entender, Ok. mas Kanagis são pessoas que servem a um deus. Beleza. Sakura está morta. Quem percebeu que tem algo errado nesse vínculo que a Sakura fez com o Tsukasa? Vocês sabem que o Tsukasa é o oposto do Hanako, certo? Então, se o Hanako realiza desejo de pessoas vivas, o Tsukasa realiza o desejo de pessoas mortas. E adivinha quem pediu um desejo pro Tsukasa? Isso mesmo, a Sakura. Já é confirmado que ela tem mais de 100 anos, então provavelmente ela já está morta. Ela deve ser tipo um yokai, como o Tsuchigomori, que se disfarça entre os vivos. Pô, bizarro. A morte da bizarro. Yashiro foi supostamente revelada. Yashiro! Em uma arte lá no capítulo 20, a gente tem um quarteto reunido. Pode parecer uma arte comum, mas ela tem um grande significado por trás. Como vocês podem ver, o Kou é o único que tá um pouco distante dos outros 3. E ele não possui cordas vermelhas. E, bom, essas cordas significam o motivo da sua morte. No caso do Hanako tá no abdômen, porque ele se esfaqueou quando ele se... Vale ressaltar também que, bem, eu não sei se isso se encaixa, né? Por causa que eu tenho dessa parada de corda e linha e tudo mais em Bleach também, né? Eu tô falando de Bleach aqui, não de Hanako não, Hanako-san não. É que, se eu não me engano, linhas vermelhas no Japão representam linhas do destino, algo assim do tipo. Bem, a pensar. o motivo da sua morte. No caso do Hanako tá no abdômen, Aí, ó. porque ele se esfaqueou quando ele se matou. O do Mitsuba foi no pescoço, porque ele quebrou o pescoço. Tem nas pernas dele também, significa que talvez ele tenha quebrado as pernas, não sei. E a gente tem a Yashiro aqui, que, bom, no caso, o dela tem aqui nos tornozelos, como a gente pode ver, e mais em algum outro lugar, que talvez seja o abdômen, não dá pra saber. Essa teoria diz que Yashiro morreria com uma parada cardíaca, alguma coisa assim, tá ligado? E o pior é que realmente existe, porque Doenças. Os pés inchados também podem ser sintomas de diversas doenças, como. Parada cardíaca, os tornozelos de Yashiro são grossos, deve ter acumulado muito sangue. Isso pode fazer com que a pessoa que tenha tornozelos grossos acabe morrendo de uma parada cardíaca, algo assim. Ou insuficiência cardíaca, não sei como é que se chama. E eu não duvido nada que isso aconteça, porque a Aida e o Iro, eles amam dar umas pistas ali de alguma coisa que vai acontecer no futuro. E com a Yashiro não seria diferente, né? Então, eu não duvido dessa teoria. Mas aí, calma aí. Se for assim, eu acho que não. Ó, porque, ó, de novo, eu não entendo nada de porra nenhuma disso aqui. Eu estou teorizando também. Mas, tipo assim, se fosse assim, eu acho que não necessariamente é isso. Tipo, deve ser alguma coisa que eu vou ver na perna da morte da guria, então. Mas eu não acho que seja parada cardíaca. Porque se fosse parada cardíaca, teria alguma coisa aqui no peito, tá ligado? Porque aqui, como a própria guria aqui falou. Tá muito explícito o que foi a imagem e tudo mais. Deixa eu. Calma aí. Aqui, ó. A imagem tá muito explícita, ó. O Narraco cometeu o sepulcro, a guria aqui quebrou o pescoço. A guria aqui, ó, também, ó, tá com a perna enfaixada. Talvez aqui ela, sei lá, tenha morrido de sangramento, talvez.
Aí, sangramento de perna, sei lá, perdeu as pernas, vai morrer sangrando e tudo mais, os caras quatro. Vai que. Mas aqui, ó, tá muito explícito, tá ligado? Ou talvez ela, sei lá, quebre o pescoço, porque aqui, ó. Essa guria é a perna dela, né? Também tá enfaixada, enrolada e tudo mais. Ou isso não tem nada a ver, por causa que aqui, ó, ela morreu de quebrar de pescoço. A corda aqui e tem um aqui. E, né? Talvez. Tamo indo, tamo indo. Tamo indo. Águas profundas. Canibalismo. Eita. Aham, exatamente. Canibalismo. E Gostoso. sim, eu tô falando do Mitsuba. Depois que o Tsukasa criou um novo Mitsuba, ele precisou comer corações de sobrenaturais. Ou seja, é canibalismo. Mas também não é só sobrenaturais que ele come. Ele também come humanos. É. Ele quase comeu o Paul. No sentido literal. Coitado do meu menino Mitsuba. O maior medo do Amanya. No arco do inferno dos espelhos, a gente tem aquele espelho que reflete o nosso maior medo, e o Hanako cita que talvez seja perigoso se ele entrasse lá cegamente. E eu fiquei curiosa pra saber qual era o medo dele, então eu descobri, supostamente, qual que seria. Nessa arte, a gente tem um Hanako deitado em cima de um espelho, e o espelho tá refletindo aparentemente ele morto, ou seria o Tsukasa morto? É o seguinte, muita gente acha que o Amanya tem medo do Tsukasa, mas com certeza não é isso. O maior medo dele seria ver o irmão dele morto. Eu acho que faz mais sentido do que a primeira opção, né? Porque o Amani mudou o futuro. Então, amigos, essa teoria pode ser a mesma que eu tinha feito lá no canal alguns meses atrás. É o seguinte, quando Yashiro foi desmaiada pelo boi, ela encontrou a Amani criança, certo? Ele podia ter mais ou menos ali uns 9, 8 anos, por aí. E o que isso significa? Basicamente, Yashiro mudou o futuro do Amani, porque antes dela chegar, o desejo dele era ir pro espaço, mas depois que ela apareceu, o desejo dele mudou, e agora era poder ver Yashiro. E um pouquinho mais pra frente, ela acaba encontrando ele de novo, com 13 anos, quando ele tava vivo. Como tinha passado muito tempo, eu acho que provavelmente o Amani tinha esquecido dela. Talvez ele tenha lembrado dela depois. Não sei. Ou seja, o Amani não ia a lugar nenhum pra poder encontrar Yashiro de novo. Mas eu acho meio difícil ser isso, porque o Tsukasa tem que estar envolvido de alguma forma. Mas seria insano se fosse isso. O piloto. Tá, ok. Se você conhecer Hanako muito bem, você provavelmente vai saber da existência do volume 0. Pois é, e esse mangá mostra como foi a ideia principal do mangá. De como ele seria e teria um final bem triste, tá? Basicamente a ideia desse piloto seria quase a mesma coisa do principal. Os personagens têm a mesma essência. A história começa com a Yashiro invocando Hanako, como a gente conhece. A diferença é que o pedido da Yashiro é pra matar o cara que terminou com ela. Acho que terminou ou traiu, né? Eu não lembro. Olha, tudo bem que ele é um escroto, né? Mas aí acho que é um pouquinho demais, né? Enfim, no final do piloto, a Yashiro tinha feito um pedido novo pro Hanako, e esse pedido era pra poder ver os sobrenaturais. Ela acabou abusando do poder, e um sobrenatural acaba atacando ela, então o Hanako tem que salvar ela, só que pra isso ela tem que desistir do pedido de ver sobrenaturais. E no final, ela e o Hanako se separam. Eles... E tem até uma brisa aí sobre o Hanako ir pro inferno porque ele tinha quebrado uma das regras. E isso é bem pesado, cara. Eu gostaria que eles tivessem mantido esse detalhe aí. Calma aí, mas eles se separam, não tinha. Por aqui, ó. Por aqui. Não tinha. Ih, rapaziada! O futuro está sendo criado e o futuro está sendo escrito pelas coisas que aconteceram no passado. Spoilers! Aí, ó. É só ler o volume 1, o volume 0 aí, ó. Piloto que você viu, sabe, spoiler do futuro de Hanako, mané. Olha isso. Olha aí, velho. Gostaria que eles tivessem mantido esse detalhe aí. They're My Living Dead. They're My Living Dead é basicamente uma história alternativa de Hanako. Esse garoto aqui seria tipo o Hanako, e essa garota seria tipo a Yashiro. Tem alguma coisa a ver com o Hanako? Não tem nada a ver, é uma história diferente, mas os personagens se parecem um pouquinho, sabe? Eu não vou dar spoiler dessa história, mas ela é bem mais sombria do que Hanako. O final é muito problemático, bem do que Hanako. O final é muito problemático.
Tá bom. mágico. Bem esquisito, mas é muito bem escrito, tá ligado? Então eu recomendo vocês darem uma olhada depois, porque eu amei a história, tá ligado? Ela é triste? É. Ela é pesada? É. E bom, nessa história a gente acompanha o Karuto e a Lily, que são meio que os protagonistas dessa história, e eles trabalham em igreja, né, que mata sobrenaturais. E essa igreja de santa não tem nada, e o Karuto, ele é tipo o Hanako, tá ligado? Só que muito mais psicopata. E a Lily é tipo a Yashiro, só que muito mais inocente. Ela fala até em terceira pessoa, tá ligado? E aqui a gente já pode ter uma noção de que a Aida sempre desenhou muito bem, porque a arte é linda. E se você se interessou por essa história e pelo piloto, eu vou deixar aí na descrição o site Mangadex, onde você vai poder ler essas histórias. Patrocínio? É, se é mais pesado do que Hanako, que tem, por enquanto, tem assassinato, tem espíritos. Espírito, espíritos psicopatinhas, tem canibalismo, tem incesto insano, porra. Porra, mais pesado. Sakura do banheiro. Vocês lembram que eu disse mais cedo que o kanji no nome da Sakura tinha o número 7? Bom, agora a gente tem uma possível resposta. Tem um pessoal que teoriza que a Sakura seria a antiga Hanako-san, porque ela é meio que líder dos Esse Sete anime é muito Mistérios, tirando o Hanako. Porque, pelo que a Sumiri falou, foi ela que juntou os 7 mistérios, né? Então faz sentido. Além disso, o kanji dela tem o número 7. E no piloto a gente tem umas 3 Hanako-sans antigas antes do Hanako, e uma delas parece muito com a Sakura. Ela também tem cabelos curtos, então dá pra considerar, né? Eu sei que pode parecer muita fumação de banana, mas até que faz sentido, não? Os irmãos Yugi são Deus. Essa teoria foi um inscrito que tinha comentado em um vídeo que eu fiz, e sim, faz sentido. Lembra que eu tinha falado mais cedo sobre o poder do número 7? Então, tá aqui um possível motivo do porquê que ele seja tão perigoso e por que ele foi selado. Enfim, o mangá já deu algumas pistas de que essa teoria pode fazer sentido. Realizo o desejo de quem me invocar e peço alguma coisa em troca. O Amani concede desejos a pessoas vivas nesta vida. Eu concedo desejos aos mortos na sua próxima vida. O anime dublado? Aí sim, meu nobre. Aí sim, dublado aí é gostoso. Nesta vida, eu concedo desejos aos mortos na Isso é o sua Akabane, próxima né, falando. vida. Atacando. O Amani e eu somos opostos exatos. Isso quer dizer que somos rivais? Talvez inimigos? Não Não necessariamente. importa. Interessante. Eu e o Yuki já discutimos sobre isso uma vez, mas nenhum de nós pensou no óbvio. O único ser que realiza desejos era o suposto deus da Casa Vermelha. E além do original da Hanako-san, não realiza desejos. Mas por algum motivo o Hanako realiza. E ele não é o único. O irmão mais novo dele, Tsukasa, também realiza desejos, mas dos mortos. Já o Hanako dos vivos. Então isso significa que esses dois estão dividindo o poder que Deus deu pra eles. Além disso, no arco que foi cortado do Pequeno Exorcista, a gente tem um painel muito interessante. A gente consegue ver um bicho atrás dele. E se parece muito com esse aqui. E também a barriga do Hanako tem um buraco. Isso normalmente só é usado quando você tá possuído pelo deus. Por exemplo, o Tsukasa. Ele tem esse buraco na barriga. Ou seja, esse deus se dividiu entre os gêmeos. Mas calma aí, beleza. Ok, eu peguei a visão. Que tem o Deus assim, ele concede os desejos em geral, independente se é espírito ou morto. Aí esse Deus se divide, ele se divide em duas partes. Aí forma o Tsukasa, que é o Deus, que é a parte desse Deus que realiza desejos de espíritos, porém não realiza dos vivos, e o Hanako, que é o dos vivos e não dos mortos. Mas não teve um guri aqui que pegou uma parte do Deus, algo assim do tipo? Eu não lembro agora quem é, e nem lembro a parte do vídeo. Mas, mano, é ok, dá pra aceitar. Dá pra aceitar. Ok, beleza. Boa, bicho. O desejo de Sakura. Sente medo. O desejo dela é revelado no capítulo 92 pelo Tsukasa. Aparentemente ela quer ser livre, só não sei do que exatamente. E o preço do desejo dela é algo muito preocupante, meio que todo mundo ali deixaria de existir. Os sobrenaturais, os... Aí, ó, viu? Aí, ó o que eu tô falando, É por isso que o Hanako, ele é todo, ele é perigoso, velho. Cuidado, aí é o que eu tô falando. O que eu tinha falado que eu ia prever?
Eu falei isso? Eu acho que eu falei isso. Que eu ia prever o iceberg, mano. Tô na sua mente, o Yanni-san. Tô na sua mente, Yanni-san. Tô na sua mente. Preocupante, meio que todo mundo ali deixaria de existir. Os sobrenaturais, os seres vivos, enfim, ela tá precisando de uma psicóloga, né? Aí eu falei. Ô, esse guri aqui sumiu, hein? Esse guri, pelo menos eu não lembro de ter alguma coisa. Ai, Só tá com pedofilia. daí Hiro-san Shotakon. Resumindo em uma palavra, não. Gente, por favor, não comecem com isso. Só porque as artes eram meio sugestivas, não significa que isso seja verdade, ok? Além disso, as artes são muito antigas, são praticamente do lançamento do mangá. Caraca. Ué, o que? O Hanako de 4? Comecem com isso. Só porque as artes eram meio sugestivas, não significa que isso seja verdade, ok? Além disso, as artes são muito antigas, são praticamente do lançamento do mangá, de 2014 a 2015, mais ou menos. Pra você que não sabe o que é Shotakon, tá aí na tela. Já tá com Aida e Hiro são pedófilos. pedos. Eu descobri lá na gringa que teve uma treta que a Aida e o Hiro eram pedos. Aí é Com foda. certeza eu posso afirmar que isso é mentira. Você não pode simplesmente sair acusando alguém de algo que essa pessoa talvez não seja. Você tem que ter uma prova. Inclusive, isso nem faz sentido, tá ligado? Então só não. Não, por favor, não, gente. Mas, rapaziada, é aquilo, né? Não é só porque alguém gosta de, tipo. É... é porque é estranho falar, tá ligado? É estranho. Mas, tipo assim, não é só porque você desenha um shot de lolis assim que você é pedo, mano. Rapaziada, calma aí, rapaziada. Calma aí, não é só porque desenha criança e o, sei lá, o bagulho é focado no. É foda. Eu não eu vou parar de falar e vou continuar esse vlog. O jogo de Aida e Hiro. Você sabia entenderam que Aida e o Hiro tinham um projeto sem ser Hanako-kun? Eles tinham criado um jogo chamado Nariso. Começaram a ligar uma Makita. Konai Show Witch. Ah, eu não sei falar essa porra, não. O clássica piada do Google falando. Narizokona e Branca de Neve. Essa aí. Narisokona Snow White. Essa não, o tradutor pifou. É o fio solto outra vez, deixe ver. Prontinho, amigo fiel. Eu quero gozar. Esse provavelmente é um jogo RPG. Foi o primeiro trabalho que eles fizeram. É bem antigo. Bom, hoje você não consegue mais acessar o site onde tinha download pra baixar o jogo. E eu não sei por qual motivo o site caiu. Talvez eles, sei lá, só foda-se o jogo. Não sei. Mas se tu quiser baixar, tem uma página no Reddit que disponibilizou o download desse jogo. Eu já vou avisando que não tem tradução, tá? Tá em japonês. E eu não baixei porque eu fiquei com medo de um velho começar a me espionar na minha webcam, tá ligado? Mas se pá, já deve ter um velho aí me espionando depois de ter baixado o FT, que é o Mediafire. Ah, e só tem pra PC, beleza? Então toma cuidado se tu for baixar. Ai, que A medonho. reencarnação. Que medonho, mano. Pessoas que leram Devil e Marlin Dead têm uma teoria que o Amane e Yashiro são a reencarnação do Haruto e da Lily. E também tem um easter egg que a Oi e o Akane aparecem ali no cantinho. Em Hanako também. O Haruto e a Lily aparecem em um capítulo como easter egg. Mas eu não acho que isso seja verdade, é só fumação de banana mesmo. Tsukasa estava revivendo a própria morte. Vamos ver se vocês têm memória boa. Vocês lembram de quando eu resumi o capítulo 108? Vocês lembram o que eu falei? Também não. Quando eu tava vendo o capítulo 18, se eu não me engano, ela. Quando. É o quê? É quando o guri lá falou do futuro, aí interferiu no passado, aí causou o que aconteceu? Era isso, né? Assim. Ah, tô zoando. Humor. Quero na pegadinha do malandro. Não? Tá, parei. E enfim, vou te mostrar aí. Ok. Eu tenho uma teoria do que pode ser se ele nunca veio. Igual teu pai. Faz muito é sentido outro essa vídeo. teoria, tá? Mas quem sabe eu conto em outro vídeo. Agora é hora de contar. Basicamente, já que assim como a Sumire, o Tsukasa é um Yorishiro que já esteve vivo. Nossa, eu falei igual um carioca agora. Querendo ou não, ele... Que isso? Que isso? Algum problema com cariocas, rapaz? Ué, nós falar dois. Pelo amor de Deus. é um Yorishiro que já esteve vivo. Nossa, eu falei igual um carioca agora. Querendo ou não, ele era um ser humano.
A teoria diz que provavelmente ele ficou todo esse tempo preso na fronteira do Hanako e ficou revivendo o mesmo dia da sua morte igual a Sumire. Uma prisão do tempo, alguma coisa assim que ela tinha falado. Aí, Até porque não faz sentido o Tsukasa ir falar com o Hanako só depois de uns 50 anos, sendo que, tipo, eles estão na mesma escola. Não faz sentido. E uma outra pista que essa teoria pode se tornar verdade é que no capítulo 108, onde eu resumi, o Tsukasa fala pra Yashiro aquele diálogo melancólico. O Amani? então o cara é tipo o diabo, velho. Tá morrendo infinito mortes por segundo. É foda. Aquele diálogo melancólico. O Amani? Ele tá congelado no tempo, eu tenho quase certeza que ele não vem. Ok, então tenta você chamar por ele. Usa seus poderes de gêmeos. O que é poderes de gêmeos? Bem, mesmo se eu tentar, ele não viria. Ele nunca veio. Se quiser sair, então você vai ter que dar o seu melhor. Mas como? Não tem chave aqui. Essa gaiola parece ser bem velha. E se você tentar usar sua força bruta? Força bruta? É uma porrada. Entendi. Ela entendeu. Onde dá a entender que o Tsukasa chamou pelo Hanako pra tirar ele daquele inferno, mas o Hanako não ouviu porque ele meio que tá no mundo exterior, né? Então não tem como, acho que, eu vi ele da fronteira. E também não mostrou a fronteira do Hanako pra gente. O banheiro dele não é a fronteira dele, né, gente? Tem a escada Misaki lá, tem a biblioteca das 4 horas. E também será que o poder do Hanako funcionaria? Por causa que se o o irmão dele aí, o Tsukasa, acho que é Tsukasa, né? Tá no mundo exterior, tá no mundo, acho que dos mortos, né? Se o poder do Hanako só. Se bem que o poder do Hanako é pra vivo. E aí, meu nobre? Eu acho que nem se eu ouvisse, eu acho que funcionaria, né? Porque, né? O cara tá em outro mundo onde o poder dele não funfa. Fica aí, ó. Não é a fronteira dele, né, gente? Tem a escada Misaki lá, tem a biblioteca das 4 horas. Um lugar especial, tipo, a porra do banheiro. Não é nem fuder no banheiro. E, enfim, é isso aí a teoria. Bom, pessoal, chegamos ao fim e esse com certeza foi o vídeo mais longo que eu já fiz. Eu espero que vocês tenham curtido esse iceberg. Vídeo bom. E se der certo, eu vou tentar trazer a parte 2, se eu conseguir achar mais informações. E claro que esse aqui não foi o iceberg mais completo do mundo. Tem muita coisa e tem muito mistério que não acho que tinha necessidade. Mas se vocês quiserem, agora eu queria que nosso convidado especial se despedisse. Abandonou esse Taiga aqui, ó. Dessa aqui, ó. Daqui pra baixo, ó. Pelo menos, a não ser que meu TDAH tenha batido, eu não lembro de ter visto a voz dele. Bom, era isso. Falou, galera! Meu Deus, mano, que roteiro bom do caramba, né? Mas também a Yane, claro que ia ser insano. Meu Deus, tá gravando ainda. Muito obrigada por aceitar esse convite. Saiba que você é um herói, Taiga. Muito obrigada. Vou te chamar de novo, viu? E eu vou deixar o canal do Taiga aí na descrição. Vou deixar os dois. Ele tem um de dublagem e um de música. Passei nos dois para dar uma força pra ele. Ele é muito foda. Enfim, foi uma jornada fazer esse vídeo. Eu fiquei procrastinando muito pra fazer ele. Mas finalmente eu tô gravando esse aqui no dia 5. Sim, no dia 5. Enfim, eu vou me despedindo por aqui. Um abraço pra você que viu até o final. E falou! Bravo. No cozinho não, faça o que você quiser, mas no cozinho não. Que cara, o humor todo fudido. O humor todo fudido. Aí, caralho. Ó a câmera, todo fudido também. Bem, mano, saí. Vídeo bom. Gostei. Eu pensei que ia pegar mais da história, falando de curiosidade, né? Da própria história em si. Mas eu peguei um pouco da ideia, hein? Peguei um pouco da ideia. Coisa de maluco. Eu acho que eu vou ser obrigado a assistir uns vídeos de resumo sobre esta guria aí. Tem uma sériezinha aí de resumo de Hanako. Talvez eu vou dar uma vida. Mas, mano, muito bom. Interessantíssimo o anime. Brabo. Interessantíssimo. Gostei muito. É isso. Todo fudido. Nossa, mano. Vídeo bom.